A máquina reta e zigue-zague na confecção de lingerie é importantíssima, né? Mas qual dessas máquinas comprar, né? Se ela é tão importante assim, qual das máquinas reta e zigue-zague comprar? Doméstica, industrial, semi-industrial? Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um episódio do Café com Lingerie. E o tema de hoje é: como posso usar a máquina reta zigue-zague na minha confecção de lingerie? E antes de começar, eu quero te convidar a fazer parte do meu canal de Telegram, chamado Dicas da Selma, lá onde eu posto dicas. E ao entrar você recebe o molde de um conjunto de short doll. Entra, pega seu molde e continua com a gente e vamos para o tema. Então, muita gente me pergunta: posso usar apenas a minha máquina reta na confecção de lingerie? Porque eu não tenho a zigue-zague, tem a galoneira, tem a overlock. A gente precisa do ponto zigue-zague porque a gente vende, né, gente na confecção de lingerie, se você confecciona e ainda não sabe, eu já estou te falando, a gente vende muito sutiãs básico de renda. Sutiã básico de renda, para elastizar ele, a gente precisa da máquina zigue-zague ou 3 pontinhos, né? Eu não gosto muito de falar dos 3 pontinhos porque ele é um ponto decorativo e muita gente acha que necessita dele para viver. Não, 3 pontinhos ele substitui o zigue-zague, né? Ou seja, é como um zigue-zague mais decorado, mais bonitinho. E se você só tem o 3 pontinhos, tem gente que trabalhava em facção e tem a máquina que faz o 3 pontinhos e não faz o zigue-zague, né? Então o que eu digo para você, se você, né, tem a máquina reta, você consegue fazer o acabamento na reta e usar o 3 pontinhos, né? Ótimo. Assim, a gente usa muito o ponto zigue-zague na confecção de lingerie para fazer o acabamento das peças, porque ele é o ponto parecido com o ponto da máquina Travete. É uma máquina que só serve para fazer acabamento na lingerie, né? Eu não quero que você se preocupe com ela agora, porque ela é a máquina mais cara da confecção de lingerie e a gente consegue fazer esse ponto usando o zigue-zague, né? Então, mais uma importância aí do ponto zigue-zague. A máquina reta e zigue-zague na confecção de lingerie é importantíssima, né? Mas qual dessas máquinas comprar, né? Se ela é tão importante assim, qual das máquinas reta e zigue-zague comprar? Doméstica, industrial, semi-industrial? Qual dessas? Então, não sei qual. É importante você saber, você que está iniciando e nunca costurou nada, que a diferença dela é assim: ela costura mais devagar, é claro, já está falando, né? Máquina reta zigue-zague doméstica, ela costura mais lento. Ela estando boa, regulada, nova ou não, mas estando bem reguladinha, ela vai costurar bem, né? Ela vai costurar bem qualquer tecido para lingerie. Então, assim, se você só tem essa máquina reta zigue-zague, dá para você viver de lingerie com ela. Então, assim, uma máquina importantíssima na sua confecção. Então, se você é iniciante do zero, talvez já até tentou costurar em outras máquinas e viu que elas são mais velozes, compra a máquina doméstica, que assim você vai conseguir aprender com mais tranquilidade. Ela te dá tranquilidade no seu aprendizado, porque ela vai costurar devagar, né? Então, assim, a gente erra menos. Então, é importante você ter na sua confecção a máquina reta zigue-zague, é claro. E doméstica, se você for iniciante. Se você não for iniciante e consegue já comprar uma semi-industrial ou industrial, isso estou falando da máquina reta e zigue-zague. Então, compre a semi-industrial ou industrial, se você já costurou, já tem uma habilidade. Só lembrando que a máquina reta e zigue-zague industrial, ela só vai fazer esses 2 pontos, né, no máximo 3. No máximo 3, que são os 3 pontos que a gente mais precisa. Então, assim, são algumas máquinas que têm essas 3 funções das máquinas industriais, né? Não são todas que fazem 3 funções numa máquina só. Nossa, aí fica difícil, hein? Comprar uma máquina para cada função, uma para fazer reto, uma para fazer zigue-zague e para quem quer, outra para fazer 3 pontinhos. Então, a máquina industrial, ela é assim, faz o ponto com maior qualidade quando ela desenvolve um ponto só, né? Mas então não vou comprar uma que faz 2 pontos, porque não faz com qualidade? Não, faz sim, mas a qualidade é sempre melhor quando ela faz uma função só. Mas a minha máquina semi-industrial, reta e zigue-zague, as 2 funções que ela faz. Ela faz os 2 pontos principais, são os 2 pontos essenciais na nossa confecção de lingerie.
que é o ponto reto e zigue-zague. Pronto, você tendo esses 2 pontos, você consegue trabalhar lingerie para venda, você consegue viver de lingerie, claro que no limite, né? No limite, porque se você tem uma máquina só, você não vai conseguir viver de lingerie ganhando muito bem, né? Eu acredito que uma pessoa com uma máquina só, ela não consegue uma renda maior que 2 salários mínimos por mês, né? Vai ser o máximo dela ali, 2, porque é uma máquina só. Ela limita, né? Uma máquina só, ela limita no seu aprendizado, mas é uma máquina importantíssima, né? Inclusive a primeira máquina que você deve ter na sua confecção, como eu falei, né? Ela sendo doméstica ou não, é uma máquina importantíssima na sua confecção de lingerie, né? A gente usa o ponto reto, né, um pouco do ponto reto, não é tanto, mas a gente usa na confecção de lingerie. Para você que já tem outra máquina, tipo uma overlock, você não usa tanto o ponto reto, né, óbvio. Mas se você não tem uma máquina overlock, aí sim você já vai usar também bastante o ponto reto dela, né? Então, na confecção de lingerie, a gente vai usar o ponto reto e o zigue-zague. Nossa, as máquinas domésticas, a maioria delas vem com 11 pontos, 20 e tantos pontos, 30 e tantos pontos, né? Sim, mas você não vai usar esse tanto de ponto na sua confecção de lingerie. Então, quando você for comprar uma máquina reta zigue-zague doméstica, não precisa se preocupar com a quantidade de ponto, porque o mínimo que ela faz, o mínimo de ponto que ela tem, já é o suficiente para você na confecção de lingerie, porque dentro do mínimo sempre vai ter o reto e o zigue-zague, que são os pontos principais. Então, dentro dessa quantidade mínima de ponto que a máquina reta e zigue-zague faz, já tem o que você precisa, né? Então, assim, não precisa você comprar uma máquina que faz tantos pontos se você vai usar 2 ou 3 na sua confecção de lingerie, né? Então, assim, essa é a função dela, né? Na confecção de lingerie, fazer o reto ou zigue-zague para elastizar a base do sutiã, né? A gente usa o zigue-zague muito para elastizar a base, a calcinha. Para você que só tem a máquina reta e zigue-zague, você vai elastizar tudo nela, né? Usando o zigue-zague. E o acabamento, né? O acabamento, o zigue-zague é o mesmo, só que menor. Então, você vai diminuir o zigue-zague, fazer um pontinho bem pequenininho, né? Para você entender no ponto 1, no máximo 1,5. Então, nosso acabamento ali no ponto 1 ou até 1,5 na máquina reta e zigue-zague, né? Esse é o acabamento que a gente vai fazer. Esse acabamento, ele é o ponto mais parecido com o da travete. Uma máquina reta e zigue-zague boa, né, reguladinha, principalmente se ela estiver nova, ela faz um zigue-zague muito bonito e muito semelhante ao da máquina travete, né? Pode ser que muitas pessoas olhem assim e pensem que o acabamento foi feito na travete, de tão bonito que fica, né? Travete é essa máquina aí que, né, se você é iniciante, eu não quero nem que você se preocupe com ela agora, mas se você já não é iniciante, já tem 3 máquinas aí, já pode começar a pensar nela também, né? Uma máquina que a gente usa só para fazer o acabamento das nossas peças de lingerie. É a melhor máquina para quem está começando agora na confecção de lingerie. Eu não te digo que é a melhor máquina para quem está começando na confecção de lingerie, por quê? Porque a máquina reta e zigue-zague, eu estou falando da doméstica, né? Porque a máquina reta e zigue-zague semi-industrial e industrial são melhores que a doméstica, mas para quem está iniciando na confecção de lingerie, ela pode ser a melhor, né? Assim como para mim. Quando eu comecei, de cara, né, comprei uma máquina reta e zigue-zague industrial, né? Porque eu tinha dinheiro, né, para começar, não. Comecei assim como a maioria das pessoas começam, quase todas começam com quase nada. Mas eu encontrei uma pessoa que estava vendendo uma semi-nova, mas semi-nova mesmo, da Singer, né, que é uma marca boa. Aí, nossa, eu comprei essa máquina, mas só que eu comprei e me travei. Eu falei, gente, eu não vou conseguir usar essa máquina. Ela é muito rápida, né? Assim, na hora que você pensa em pisar, ela já costurou. E aí aquilo, né, me incomodou e eu pensava, assim, eu não vou conseguir aprender. E eu olhava lá, não tinha o desenho dos pontos, a gente, né, não sei, a iniciante às vezes ela observa muito isso, não tinha um desenho dos pontos, eu olhava e falava, ai meu Deus, onde que eu vou achar esse ponto reto? Quando a gente está começando parece que a gente, né, acha que tudo é difícil, eu ficava, onde que eu vou achar esse ponto reto? Onde que eu vou achar esse ponto zigue-zague? Nem tem um desenho deles aqui na máquina, para mim poder olhar e já colocar, e pisa na máquina e a máquina costura rápido. E assim, eu fui colocando dificuldade para mim. Aí, de repente, né, mas assim, eu coloco dificuldade, mas eu encontro a solução, né, encontro a saída. E aí eu falava assim, eu preciso de uma máquina lenta, eu preciso de uma máquina doméstica, uma máquina que costura mais devagar, porque senão eu não vou aprender. E assim, enlouqueci e vendi a máquina, né?
negociei com o rapaz que vendeu as outras, né? Que depois eu comprei as outras dele. Negociei com ele com uma máquina doméstica. Nossa, eu fico pensando hoje, né? A loucura que eu fiz, né? Trocar a máquina industrial reta e zigue-zague por uma doméstica, e era uma doméstica, só que eu não troquei assim no pau, né? Eu negociei com a máquina overlock também. E aí a máquina era muito velhinha, essa doméstica, sabe? Pensa numa máquina, não era aquelas de ferro, era uma máquina bem antiga, bem tipo que caía nos pedaços, né? Eu pensando, hoje eu penso que má negócio que eu fiz, né? E eu olhava essa máquina e pensava, agora eu dou conta. Mas aí quando eu vi que ela estava muito ruim também, desesperei, falei, não dá, essa máquina tá toda máquina colada, sabe? Aí conversei com ele falou, não, né? Aí a gente acabou refazendo esse negócio e eu peguei uma máquina Singer, né? Uma reta e zigue-zague doméstica Singer, que foi o ouro na minha confecção. Então, por isso, hoje eu digo para você, é importantíssimo, né? Você ter a sua máquina reta zigue-zague boa, porque assim, né, eu dei com os burros na água, comprando uma ruim no início, ou seja, comprando uma excelente e desfazendo dela por achar que eu não ia conseguir usar. E eu vejo que muitas iniciantes também passam por isso hoje eu aconselho mais você começar na doméstica, né? Essa máquina reta e zigue-zague doméstica é muito importante na sua confecção, é importante que ela seja boa, né? Mesmo que seja doméstica, mas que seja boa. Que assim ela vai te levar a viver de lingerie mais rápido, porque eu sei que você, né, tá querendo aprender a confeccionar lingerie para viver de lingerie, não é para poder, né, não é para viver de hobby, né? Algumas pessoas sim, mas a maioria não, e eu não te aconselho, né, que seja para isso que você queira a sua máquina, né? Então, espero que você queira a sua máquina reta zigue-zague para iniciar na sua confecção de lingerie e ganhar bem, né? Então, foi assim comigo, né? Comprei uma máquina boa, troquei por uma inferior, super inferior, porque era uma reta zigue-zague doméstica muito antiga e muito estragada. Só que era o que eu queria, mas não era aquela máquina, né? Naquele estado. E aí deu certo, eu comprei uma novinha, né? Uma reta e zigue-zague doméstica reta, que assim me atendeu por 2 anos. Né? E nossa, aí ela parou, e aí agora? Eu vou comprar uma máquina e vou usar durante 2 anos? Infelizmente, a máquina reta e zigue-zague doméstica, ela tem uma vida útil, sem problemas durante 2 anos. Né? Para mim, que costurei 8 horas por dia, então eu costurava 6, 8 horas por dia, sim, mas quase todos os dias eu costurava em torno de 8 horas por dia. Então, assim, é o limite da máquina. E já tinham me falado isso antes, né? Mas às vezes a gente precisa ver para crer. Né? Já tinham me falado. Eu pensava, nossa, eu vou comprar uma máquina para durar 2 anos, né? 2 anos passa muito rápido. Só que assim, ela me serviu muito, uma máquina muito boa, né? Um ponto muito bonito. Só que assim, ela desgasta, né? A máquina, ela é mais uma máquina inferior e ela desgasta. Ela acabou para jogar fora? Não, eu vendi. Nossa, vendeu a máquina ruim? Não, não é que ela estava uma máquina jogada para as traças, não. É porque assim, a gente usa na nossa confecção de lingerie, a máquina, a gente que principalmente quando começa com uma máquina nova, depois você vê a diferença e você não quer quando ela está muito gasta, porque ela começa a dar mão de obra, né? E assim como, não sei se vocês sabem, eu não sei dar manutenção em máquina. Então eu regulo o ponto ali, tudo, né? Mas não sei desparafusar e fazer aquela manutenção, trocar peça. E aquilo estava me desgastando. Qual era o máximo dessa máquina sem precisar de uma manutenção depois de 2 anos? 3 meses. 3 meses estava contado. Era 3 meses, ela desregulava o ponto total, precisava desparafusar e mexer. Então, foi assim durante, acho que quase 1 ano, mais ou menos 1 ano, né, a mais, né, depois que passou dos 2 anos. Tipo assim, a cada 3 meses uma manutenção. Isso, né, não é importante para a gente, porque se você paga para fazer isso, uma manutenção na época era, acho que era o que, R$ 80. Né? Então, uma manutenção é aí, hoje em torno de R$ 100. Então, você vai somando 100, 200, 300, 400, você compra uma máquina nova. Né? Então, assim, né, a máquina reta zigue-zague tem uma função especial, né? Ou seja, ela é fundamental na nossa confecção de lingerie. Importante que você compre, né? Baseado em mim, que você compre logo uma doméstica, mas que seja uma doméstica boa, que assim ela vai te atender bem e não vai te travar no seu início se você ainda não costurou nada. Agora, se você já costura, né? Então compra pelo menos uma semi-industrial ou uma industrial, já pode ser, né? Que ela vai te atender
pelo resto da vida. Não gosto de falar resto da vida porque é muito tempo, mas né, muitas pessoas que compram as máquinas industriais, ela usa a vida inteira, passa para filho, para neto, e a máquina está aí rodando, faz a manutenção nela muito de vez em quando, porque máquina industrial, a manutenção dela é muito pouca, a gente demora muito a dar manutenção nela. A gente demora anos, então assim, vale muito a pena o investimento da gente numa máquina dessa. Mas, né, se você é iniciante do zero, compre a sua doméstica, que ela vai te atender muito bem por um bom tempo ainda. Se não tem uma máquina reta e zigue-zague, devo investir em uma? Com certeza. Né? Se você quer confeccionar lingerie, né, compra a sua máquina reta e zigue-zague. Essa máquina, ela é uma máquina para todas as confecções, mas, né, estamos aqui falando de confeccionar lingerie. Então, você deve sim investir em uma máquina reta e zigue-zague, né, que seja ela que for, assim como eu falei, se você é iniciante do zero, compra doméstica, se não, pode comprar uma semi ou uma industrial já. É uma máquina importantíssima, é a primeira máquina que você deve ter na sua confecção. Né? Resumindo, é a primeira máquina. Depois da reta zigue-zague, você compra overlock, galoneira, né? Estou falando de confecção de lingerie, né? Então as próximas é a overlock e a galoneira, mas a primeira é a máquina reta e zigue-zague. Quantas peças consigo fazer com a máquina reta e zigue-zague? Em média. Eu sempre digo que essa é uma pergunta difícil, porque depende muito de pessoa para pessoa. Então, assim, algumas pessoas conseguem trabalhar muito mesmo na máquina reta zigue-zague. Outras já se limitam. E tudo é questão de prática, tá bom? Experiência e prática. Se você praticar na sua máquina reta zigue-zague, com o tempo, você costurando só nela, você ali vai desenvolver uma habilidade para costurar muitas peças no dia. Sim, você vai conseguir costurar muitas peças de lingerie no dia. Mas se você é iniciante do zero, né? Se você é iniciante do zero, você leva um tempinho para poder adquirir esta habilidade de costurar muitas peças no dia, usando a sua máquina reta zigue-zague doméstica. Né? Depois de um tempo, depois de, sei lá, um mês, 2, 3, cada mês a gente evolui. Isso é muito incrível na confecção de lingerie. Né? Cada mês a gente evolui. Assim, um mês você consegue fazer uma quantidade, no outro a gente vai aumentando aos poucos, porque um mês você costurando, mesmo que você seja iniciante do zero, você já treinou bastante. Então, no segundo mês você já é diferente do primeiro, no terceiro é diferente do segundo e assim por diante. Normalmente, quando você passa do terceiro, você já começa a se sentir o cara, por mais que você ainda não consiga fazer peças diferentes, mas você já consegue fazer as básicas, você já começa a achar, nossa, né, já, olha quanta coisa eu faço, né, e mesmo que seja nessa máquina reta zigue-zague, né, então você já consegue trabalhar muitas peças ali depois de 3 meses, mesmo que você seja iniciante do zero, você já começa a aumentar a sua produção. Eu calculo assim que a minha produção começou a aumentar mesmo depois dos 3 meses, porque até então não tinha tanta segurança, então fazia sempre mais devagar, né? Mas fazia, né? Já sabia fazer, já vendia, mas fazia mais devagar. Aí assim, depois do terceiro mês, parece assim que eu fui adquirindo mais confiança e assim eu comecei a aumentar a minha produção. Então, a partir daí a gente começa a aumentar a produção. Tá, Selma, mas você não falou de número, né? Assim como eu disse, há pessoas que costuram mais rápido, há pessoas que costuram mais devagar. Né? Há pessoas que desenvolvem habilidade rápida para costurar só nessa máquina reta zigue-zague e há pessoas que não. Né? Então, eu comecei, né, tive primeiro a máquina reta e zigue-zague, mas eu logo em seguida eu comprei mais as outras 2 máquinas, porque quando eu comecei eu já tinha uma visão assim de futuro muito ampla, é o que eu digo para vocês. Começa com o que tem, mas já, né, amplia a sua visão. Né? Você precisa ter uma visão de futuro. Se você sonha em viver de lingerie, né? Você precisa ter uma visão, né, de futuro, porque senão você se trava ali e para só no que você está fazendo no momento e fica naquilo ali. Então, sempre pensei, né, eu vou costurar muito, eu quero trabalhar, sempre que pensei dessa forma, vou trabalhar um pouco mais tranquilo e vou ter uma renda melhor. Então, preciso dessas 3 máquinas, né, das quais a mulher que eu pegava as peças dela para revender dizia, que ela falava para mim, você precisa de 3 máquinas para você ganhar bem. Então assim, né, até quando eu nem pensava ainda em fazer as peças, quando eu só revendia para ela,
né? Quando ela falava, eu pensava, 3 máquinas, e assim, para a gente iniciar, 3 parece 300. Né? Se uma pessoa fala que é 3, na cabeça da gente parece que é 300, porque a gente já, quando vê valores, a gente já pensa, nossa, é muita coisa. Mas como assim eu já tinha esse pensamento, então eu já busquei uma forma de comprar essas 3, já parcelado, né? Igual eu falei, encontrei essa seminova aí de segunda mão, infelizmente desfiz dela, tenho saudade dela até hoje, né? A próxima que eu comprei não foi Singer, encontrei uma outra mais em conta, mais barata, que é a Zoja, e comprei ela, né? Me atende muito bem, mas eu fico pensando, né? Desfiz de uma máquina excelente, que eu poderia estar com ela aí até hoje, mas eu tinha que fazer uma opção por questões financeiras, né? Então não tinha valor para comprar tudo que eu queria, né? Eu trabalhava, né? Trabalhava na escola, tinha meu salário lá de secretária, então assim eu podia comprar, mas eu tinha pouco para investir. Pouco, né? Na verdade eu não tinha, eu fazia o esforço para isso, né? Para sobrar um pouquinho para me investir nas máquinas que eu queria comprar. Mas, né, então desfiz dessa máquina porque eu precisava das outras. Eu não tinha como ficar. Se eu pudesse, eu ficaria com ela e compraria as outras, mas eu não podia fazer isso. Eu não poderia, não tinha como, não tinha condições. Eu tinha que desfazer de uma para comprar as outras. Então foi assim que aconteceu, né? Eu fiz uma troca aí nessa máquina reta zigue-zague industrial, né? Troquei na overlock, né? Claro que para mim continuar pagando mais um pouco, porque troquei por uma máquina nova, então foi assim, né? Então eu tive as 3 máquinas, eu não comecei, eu só aprendi e logo em seguida já comprei as 3 máquinas. Então assim, para mim hoje, se eu, né, que já tenho habilidade com a costura, se fosse para mim hoje viver de lingerie só usando a máquina reta zigue-zague, eu iria ter uma dificuldade. Por quê? Porque eu já desenvolvi a habilidade desde o meu início usando as 3. Né? Então, eu tenho habilidade ali para usar as 3 máquinas, cada uma com a sua função. Então, eu consigo fazer muitas peças no dia usando as 3. Né? Eu não conseguiria fazer inúmeras peças usando só a máquina reta zigue-zague, porque eu não comecei só com ela, então não desenvolvi essa habilidade rápida de costurar só nela, mas eu assim, já vi pessoas falar que conseguiu fazer até 50 peças no dia apenas com uma máquina reta zigue-zague. Eu tipo assim, achei muita peça, mas eu não sei também, né? Falhei em não perguntar quantas horas ela trabalhou, porque pode ser um dia de 15 horas, né? Porque são muitas. Eu acho muita peça para a pessoa confeccionar apenas usando a máquina reta zigue-zague. Por quê? Porque eu consigo, assim, cortar e costurar calcinhas, né? Vou falar por calcinhas, que é mais fácil. 30, né? Usando as 3 máquinas, cortar e costurar, eu consigo fazer 30. Né, num dia tranquilo, um dia trabalhado assim, um dia trabalhado normal, não é 15, 12, não, um dia, qual um dia trabalhado? 8 horas intercalado com o almoço, né, num dia assim eu faço, né, faço 30, então eu não conseguiria fazer, talvez, não sei, né, acho que metade disso na máquina reta e zigue-zague, mas se eu tivesse aprendido só nela, eu conseguiria com certeza, né, talvez fazer até essas 30 aí, talvez, né, talvez, acho difícil. Mas talvez eu conseguiria fazer. Então, assim, depende muito da costureira, depende muito da, né, onde você desenvolveu a sua habilidade. Se você começou só nessa máquina reta zigue-zague e já tem um tempo costurando nela, cada dia mais você vai conseguir produzir mais. Então, o número depende de pessoa para pessoa. Não dá para falar, né, de quantidade assim. E também essa pessoa que falou que fez 50, também agora que, né, talvez ela só costurou, né, que já é muito, já é o bastante. Né, porque o corte, a costura, a gente já gasta mais tempo, né, já leva mais tempo. Consigo fazer peças de qualidade só com a máquina reta e zigue-zague? Sim. Né? Consegue fazer peça com muita qualidade só na máquina reta e zigue-zague e vender bem, porque peças com bastante qualidade. Mas é a mesma qualidade, se é uma das peças que você fez aí usando 3 máquinas? Não. É inferior? Não. Não é que ela é inferior, ela é feita de uma forma diferente. Né? Uma máquina só, ela vai fazer a função de pelo menos 3 na confecção de lingerie. Essa máquina reta zigue-zague, ela vai fazer a função da overlock e da galoneira. Para você entender melhor na sua empresa aí, não sei, você já trabalhou, trabalha, onde você desenvolve só um trabalho. Né? Imagina vamos citar eu aqui. Eu trabalhava na secretaria de uma escola, era secretária geral,
né? Ali eu fazia o meu papel. Imagina se falta a coordenadora e uma professora, e aí eu tenho que ir para a sala da aula, né? Eu tenho que atender ali quem chega, né, para resolver os problemas de pais. E eu tenho que ficar atenta em tudo, porque a diretora também faltou. Então, a escola hoje está na minha responsabilidade. Então, assim, eu vou fazer 3 funções. Eu vou conseguir desenvolver essas 3 funções rápidas, né? Eu vou conseguir fazer elas tão bem feitas como eu fazia só uma, só a minha? Claro que não, né? Então, assim, a gente precisa ter habilidade, né, naquilo que a gente está fazendo, né? A gente precisa ter habilidade com a máquina que a gente está usando, né? Mas a gente se limita com elas, né? Então, assim, a qualidade da sua costura na máquina, só na máquina reta zigue-zague, ela vai ser uma qualidade excelente para a venda, se você aprendeu só nela, né? Então, vai ser uma qualidade excelente para a venda, só que de uma forma diferente. Então, assim, se você tem uma máquina para fazer cada uma dessas funções, né, igual eu falei, né, cada uma pessoa desenvolvendo uma função, a professora na sala, a diretora na função dela e a secretária, dá um grupo ali excelente, vai ter uma qualidade total, mas, né, uma só não vai conseguir desenvolver, né, todas essas funções, né, com aquela mesma qualidade. Então, assim, você consegue fazer com uma qualidade boa, mas diferente. Né? Então, você tendo uma máquina para fazer cada uma dessas funções, né, diferente. A maior diferença que eu acho é a agilidade, né? Você levanta de uma para a outra ali, né? Tem gente que pensa assim, eu vou trocar, levantar de uma máquina para outra, eu vou gastar tempo trocando linha, mas é por engano, né? Isso no começo, às vezes, demora um tempinho, mas logo você ganha prática, né? E você, então, ali trabalhando nas 3, é muito rápido mesmo. Cada uma fazendo a sua função, é muito rápido, uma qualidade diferente, né? E qual é essa diferença, né, para você entender melhor? Há pessoas que gostam e preferem de peças feitas apenas na máquina lá, reta zigue-zague. Eu digo apenas na questão da elastização, porque há pessoas que têm a máquina reta zigue-zague e tem também a overlock para fechar as peças, né, que é quase a mesma coisa de você ter só a máquina reta zigue-zague. Quase. Qual é a diferença? Porque você vai ter uma máquina para fechar com qualidade também e vai fechar bem rápido, né? Então, há essa diferença aí, né? Então, há pessoas que preferem comprar peças feitas só usando a máquina reta zigue-zague, por causa da elastização, que dá uma elastização mais, como se diz, reforça mais a calcinha, né? Os sutiãs também, né? Dá um reforço maior, só que com menos delicadeza, né? Você elastizando na máquina reta zigue-zague, deixa a calcinha, né? Vamos falar de calcinha aqui, né? Deixa o sutiã para você entender melhor. Deixa a calcinha mais reforçada, só que menos delicada, né? Então, pessoas que prezam pelo reforço preferem as peças feitas apenas usando a máquina reta zigue-zague. Há pessoas que preferem o conforto, né? Não tem preocupação com reforço, sabendo que essas confortáveis, elas duram menos. Infelizmente duram. Ela traz mais conforto, mas a durabilidade delas é menor. Quais são elas? Né? É feita elastizada com viés elástico, que é o que está usando hoje. Dá para usar esse viés elástico também apenas na máquina reta e zigue-zague. Mas se você tem outras máquinas, por exemplo a galoneira, que é onde a gente elastiza bem rápido, a gente usa esse viés elástico aí, né, tanto em uma como na outra, mas o mais comum que a gente usa na galoneira. Então, assim, é uma calcinha que vai dar um conforto total, só que com uma durabilidade menor. Mas é a calcinha que mais tem, né? Mais tem no mercado. Por quê? Por causa da facilidade, da rapidez de fazer. Aí entra a questão da observação, que a gente fala muito no curso Viver de Lingerie. Observar quais são os seus clientes. Então, tem as que gostam das peças elastizadas apenas na máquina reta zigue-zague e as que gostam das peças elastizadas na galoneira. Há clientes para tudo, né? E todas saem com perfeição, mas com qualidade diferente, né? Então, a calcinha feita usando apenas a máquina reta zigue-zague, usando o elástico que faz aquela vira, ela dá mais reforço, mas ela é menos delicada, para você entender melhor, um pouquinho mais grosseira, né? Fica mais grossa nas dobras. Então, assim, as pessoas que usam muita calça leg, short leg para academia não gostam muito porque elas marcam, né? Dá uma costura mais grossa e marcam, né? E as calcinhas com viés elástico, elas marcam menos ou não marcam,
né? A maioria marcam menos. As que marcam nada, quase nada, normalmente é a sem elástico mesmo, de tudo que a gente usa muito na renda. Se eu, Selma, estivesse começando hoje, investiria em uma máquina reta e zigue-zague? Sim. Né? Se eu estivesse começando hoje, provavelmente eu iria estar começando, não sei, né? Se eu estivesse começando hoje, como eu comecei antes, né, sem recurso, quase sem recurso, eu já, né, e talvez com aprendizado, né, digamos assim, com um pouco de conhecimento a mais, nem digo com o conhecimento que eu tenho, é claro, né, que eu não tinha conhecimento nenhum, com um pouco do conhecimento que eu tinha hoje, eu já corri e comprava uma máquina reta zigue-zague doméstica Singer. Agora pronto, né? Fiz propaganda para a Singer, não. Porque é a máquina reta zigue-zague que eu prefiro, né? Eu gosto, eu amo ela. Né? Então, assim, a máquina reta zigue-zague doméstica, para mim, é a Singer, porque ela é uma máquina lenta, mas não é lenta parando. Né? É uma lenta, mas não é aquela lenta parada. Né? Ela é mais devagar, mas ela costura muito bem, tem um ponto muito bonito. Então, hoje, com o mínimo de conhecimento, né, eu não ia correr para comprar uma industrial, mas... Né? Ou Selma, você disse que arrependeu de ter comprado aquela, né? De ter desfeito daquela. Então, assim, claro, é um arrependimento que eu não posso voltar atrás e nem poderia na época, porque eu precisava desfazer dela para comprar outra. Né? Então, assim, com o conhecimento que eu tenho hoje, com o aprendizado que eu já tenho, que eu já sei costurar, eu iria comprar, é claro, uma máquina reta zigue-zague industrial. Mas, né, eu hoje, sem saber costurar como era antigamente, com o mínimo de conhecimento, por exemplo, se eu tivesse passado por uma semana da lingerie ou por um desafio da lingerie, né, que é aquela semana de conteúdo gratuito que a gente dá para vocês, né, de tempos em tempos, né, eu já correria ali, já ia correndo, comprar uma máquina reta e zigue-zague doméstica, porque eu ia saber já que essa máquina iria me atender, eu iria conseguir fazer peças apenas nela. E ia também, com certeza, eu ia aprender fazer só nela logo a princípio também, logo de início. Né? Assim como muitas de vocês aprenderam comigo na Semana da Lingerie, no Desafio da Lingerie. Né? Então, assim, só com essa máquina, com um ensinamento igual esse que eu dou, eu iria conseguir fazer. Né? Então, assim, como eu aprendi nos videozinhos picado, que na época não tinha vídeo completo quase no YouTube, a maioria era vídeo picado, então aprendi um pouquinho ali, um pouquinho aqui, aprendi a montar num vídeo, aprendi a fechar a peça no outro, aprendi a elastizar no outro vídeo, então aquilo bagunça muito a cabeça da gente, né? A gente aprende de uma forma desorganizada, né? Diferente da Semana da Lingerie, do Desafio da Lingerie, que você já deve ter participado comigo, que é essa semana de conteúdo gratuito. Então, assim, eu aprendi de uma forma desorganizada. Se eu tivesse aprendido, né, como eu ensino hoje, eu teria comprado essa máquina reta e zigue-zague doméstica, teria aprendido nela, né, com certeza teria vendido peças feitas nela, talvez tivesse começado até de uma forma mais suave, assim, mais tranquila para comprar as outras máquinas, né, e aí, com certeza, né, hoje já teria todas também, né, logo em seguida eu iria comprar todas as máquinas, 3 máquinas, né, para me poder fazer minhas lingeries como eu sempre quis, né, que a visão de uma pessoa não muda muito, se ela tem pouco ou se ela tem muita, quando ela é uma pessoa sonhadora, uma pessoa que quer, que corre atrás, o pensamento dela eu acredito que é o mesmo. Como eu comecei praticamente sem nada, que eu acho que você tem pouco ou quase nada, deve começar também, né, então a minha visão de antes eu acredito que não iria mudar, que é a visão de futuro de querer crescer, de querer ser alguém, de começar com pouco, mas saber que daí um tempo eu iria estar com muito, iria estar fazendo muito, iria estar vendendo muito, fazendo, costurando muitas peças e vendendo muito. Eu acho que essa visão, isso é uma coisa minha, que eu quero que seja de vocês também, né? Que vocês também queiram isso para vocês. Que vocês também queiram, aprendam a confeccionar as peças de vocês, né? Que vocês aprendam a confeccionar as lingeries de vocês. Falei muito de calcinha, mas calcinhas e sutiãs, né? Eu quero que vocês aprendam, dá para fazer calcinhas e sutiãs com qualidade apenas na máquina reta zigue-zague doméstica. Na semana que vem eu vou estar fazendo, para vocês verem, elastizando
é um sutiã infanto-juvenil e uma calcinha na outra semana, né? Ou vice-versa, né? Vamos fazer a calcinha e o sutiã. Vocês vão ver essa peça feita na máquina reta zigue-zague doméstica. Eu vou fechar ela usando a máquina overlock, mas são detalhes, poucas coisas. A maioria feita na máquina reta zigue-zague. Então, assim, o principal de tudo, que é a elastização, né? O principal de tudo, que é o elastizar na máquina reta zigue-zague, eu vou fazer para vocês verem, né? Então, assim, vocês vão estar vendo essas peças feitas na máquina reta e zigue-zague, né? Essas peças elastizadas, que é o principal, é a elastização, elastizar com qualidade, tudo é importante na nossa peça de lingerie. Precisa da qualidade em tudo, mas eu digo porque há muitas pessoas, ou a maioria, tem dificuldade, né? Encontram dificuldade na elastização. Então vocês vão ver que eu vou elastizar o sutiã total, porque há pessoas que pensam que a calcinha dá para fazer, né, elastizar na máquina reta zigue-zague, mas o sutiã não. Há pessoas que acham que não dá para fazer um sutiã total na máquina reta zigue-zague com qualidade, né? Então vocês vão ver que dá sim, né? E até já fiz um dele, né? E vou fazer para vocês estarem vendo, né? Vai ficar um sutiã infanto-juvenil bem legal mesmo, com bojinha assim de bojo manta, vai ficar bem interessante e vocês com certeza vão ganhar coragem para poder começar aí com a máquina reta e zigue-zague doméstica, né, que é o seu começo, é o começo de tudo, mas com a visão de depois ter as outras máquinas e crescer, né, e fazer muitas peças de lingerie, viver ganhando bem, tá bom? Porque assim como eu falei no início, a máquina reta e zigue-zague, doméstica principalmente, é uma máquina que te leva a viver de lingerie, mas não leva a viver de lingerie ainda ganhando bem, né? Então você vai ter uma renda limitada com ela, mas é o seu começo, né? Então depois você já vai vendendo as suas peças e compra as outras máquinas e assim você vai estar vivendo de lingerie ganhando bem, né? Vai conseguir o que eu consegui, eu não sou melhor que você, então você vai conseguir também, tá bom? Espero que você tenha entendido, né? Aprendido sobre a máquina reta e zigue-zague, espero que você entenda que você precisa dessa máquina, que ela é importantíssima na sua confecção de lingerie para você viver de lingerie. Tá bom? E se você gostou, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal se não é inscrito. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.